Olá, nesse momento a gente vai falar sobre alguns complementos que são possíveis de serem instalados no formulário do Google. O formulário que pode ser utilizado tanto para fazer testes, entrevistas à distância, ele também pode ser utilizado como forma de avaliar os alunos, ou seja, eu posso criar uma avaliação através do formulário, que é o que eu estou citando aqui como exemplo, tá certo? Eu tenho aqui uma avaliação de química, ela já está pronta. Eu tenho algumas possibilidades de configurar, de personalizar o formulário. Aqui do lado, tá certo? Eu posso escrever o nome do formulário. Se eu não fizer isso, ele vai aparecer formulário sem título. Aqui eu tenho as perguntas, né, que eu vou fazer. Então eu faço aqui o cabeçalho. Então posso botar o nome da escola, série e outras informações que eu julgar necessário. Então, aqui a primeira pergunta, obviamente, vai ter que ser o aluno, né? Porque eu preciso conhecer quem é que vai responder. Essa aqui é uma das informações mais importantes. Eu vou marcar a questão como obrigatória. Aí, por que eu vou fazer isso? Porque se eu não marcar como obrigatório, o aluno pode deixar ela em branco. E se ele não colocar o nome, eu não saberei quem é que está respondendo a prova. Aqui do lado, nesses três pontinhos, eu tenho ainda algumas possibilidades, que seria descrever a questão e também a validação da resposta. Seria a possibilidade de, por exemplo, de escrever aqui, ao invés de escrever um texto, escrever número. Então, a resposta só seria validada se fosse com números. Então, eu tenho essas possibilidades. Aí, aqui do lado, nessa barrazinha suspensa, eu tenho a possibilidade de adicionar pergunta, de importar perguntas, de colocar uma figura, vídeo e outras coisas mais que eu tenho interesse que conste nesse meu formulário, tá certo? Eu já tenho aqui algumas perguntas. Já foram colocadas, vocês podem ver que foi colocada algumas imagens que foram pesquisadas na internet. Como é que eu faço para colocar uma imagem? Eu venho aqui no meio e clico aqui em imagem, tá certo? Quando eu faço isso, ele vai dar essas opções, que seria fazer o upload. Se a imagem estiver no meu computador, pode ter a possibilidade de estar também já no Google Drive, ou pode pesquisar a imagem no Google. Então você tem essas possibilidades para colocar a imagem. E aí depois que você fizer isso, a imagem vai surgir aqui no formato que você achar mais adequado, tá certo? Aqui nesse menu, nesse pequeno menu suspenso, eu tenho a possibilidade de visualizar a avaliação da forma que o meu aluno vai ver quando ele for responder, porque às vezes eu faço de uma forma, mas aí quando eu vou analisar, essa avaliação ela não está no formato que eu queria, ela está no formato talvez que precise de uma melhora na configuração. Aqui eu poderia mudar a cor aqui do tema, por exemplo, eu poderia colocar, escolher uma imagem para o cabeçalho. Eu vou colocar uma imagem aqui. Vou pesquisar algumas imagens, como é uma avaliação de química, então eu tenho aqui os temas, tá certo? Eu vou escolher uma imagem que tenha a ver com química e vou inserir essa imagem, que seria a mesma forma que eu iria inserir a imagem na avaliação em uma pergunta. Também aparece a possibilidade de inserir. Então você vê aqui que no cabeçalho vai aparecer essa imagem, tá certo? Eu poderia mudar a cor aqui do tema, ao invés de colocar vermelho, eu poderia colocar azul. O plano de fundo também eu poderia colocar ele em uma outra cor. E poderia modificar aqui o estilo da fonte e outras coisas mais. Isso aqui vai depender de você e das suas escolhas, tá certo? Fiz a escolha do tema, eu posso fechar. E aqui nesses três pontos eu já tendo configurado o meu formulário. Aqui eu poderia, na configuração, limitar a resposta a apenas uma. Isso
Isso quer dizer que o aluno só vai poder me enviar uma resposta, eu poderia coletar o endereço de e-mail deles e na apresentação poderia embaralhar a ordem das perguntas, tá certo? E aqui eu coloco uma mensagem de confirmação. Eu já escrevi aqui uma mensagem de confirmação. Quando o aluno terminar a sua avaliação, vai aparecer essa mensagem aqui. Parabéns, sua avaliação foi concluída com sucesso, tá certo? E aqui vem a parte de criar testes. Aí nessa parte de criar testes, você tem aqui algumas possibilidades. Se você for criar um teste, você pode liberar a nota imediatamente após o envio. Isso quer dizer que se eu já tiver feito o espelho da prova, vai aparecer a nota para o aluno. Ou poderia marcar essa posteriormente, depois da revisão manual. Essa nota só seria liberada para o aluno através do e-mail depois que você confirmasse. Só que nesse caso o aluno necessariamente ia receber, ia ter que ter colocado lá você precisaria ter marcado aqui, coletar endereço de e-mails, tá certo? Então, na minha avaliação, eu achei melhor não fazer isso, pelo menos inicialmente. Depois eu posso fazer essa criação de teste, ou seja, quando todos os alunos tiverem respondido, eu vou fazer o espelho da prova e eu vou obter a nota deles, tá certo? Então, venho aqui, não vou criar o teste nesse momento, somente depois, porque se eu criar o teste, o aluno, se eu já colocar o espelho, já vai saber a nota dele, então nesse momento eu não vou fazer isso, certo? E uma outra ferramenta que ajuda bastante na questão do formulário é os complementos. Se você não tem nenhum complemento instalado, esse ícone aqui ele não vai aparecer. Vocês estão observando aqui que tem essa partezinha aqui de complementos, tá certo? Mas isso porque eu já instalei alguns. Eu instalei 3 complementos aqui nesse formulário. Se eu não tiver nenhum, eu posso vir aqui do lado e aí eu tenho essas opções, tá certo? Eu tenho a opção de adicionar colaboradores, de complementos, de preferências. Então vamos aqui, complementos, tá certo? Então eu clico aqui e eu vou instalar o complemento. No meu caso eu já instalei aqui, tá certo? Mas eu vou mostrar como eu poderia instalar. Vou nos 3 pontinhos, complementos, e aí nessa próxima tela vai aparecer os complementos que estão disponíveis que eu poderia então instalar, tá certo? Esse aqui já está instalado no meu, eu poderia instalar qualquer um deles. Então eu pego o que eu quero e eu vou instalar esse complemento. Esse aqui é uma ferramenta importante porque ele vai personalizar o seu formulário. Dependendo da finalidade do seu formulário, você tem vários complementos que você pode utilizar, tá certo? Então, são várias ferramentas, são vários complementos que você pode utilizar. Eu vou utilizar nesse momento um complemento para marcar que é esse aqui, Fast Forward On e Off, né? Então, eu vou utilizar nesse momento esse complementozinho aqui, tá certo? Quando eu clico em cima dele, quando eu clico em cima desse complemento,